Os pequenos grupos desempenham um papel fundamental no cumprimento da missão da igreja. Eles são espaços onde o discipulado e a evangelização florescem e se desenvolvem. Mas, como podemos entender melhor o impacto desses grupos? Como liderá-los de forma eficaz? Nossas comunidades locais podem desenvolver uma cultura de pequenos grupos? Para nos guiar nessa reflexão, convidamos o pastor José Wilbert, pastor na Promessa Taubaté, casado com Cássia, pastor desde 2004, superintendente da Convenção Regional Litoral e Leste Paulista, com experiência em revitalização e foco em pequenos grupos. Vamos dar as boas-vindas ao pastor José Wilbert no palco da conferência. Satisfação, com grande alegria, estou aqui me apresentando. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui novamente na igreja de Santo Amaro. Não faz muitos dias eu estive participando de uma reunião administrativa, pude conversar com a parte da liderança dessa convenção, mas pela mesma graça do Senhor, eu estou tendo o privilégio de retornar para falar a respeito de um tema que me é muito familiar, faz parte do meu ministério, faz parte da minha vida, que faz parte da minha maneira de viver o cristianismo. Agradeço ao Senhor pela oportunidade e privilégio, pastor Fabiano, colegas da diretoria da Convenção Paulistana. Quero dizer também que eu estou muito feliz, me sinto entre amigos. Vários pastores que eu vejo, eu tenho um laço de amizade. Agora há pouco tive o prazer de ouvir o pastor Júnior Mendes, pessoa com quem trabalho nas comissões da Convenção Geral da Igreja Adventista da Promessa. Sempre que eu escuto o pastor Júnior, eu me sinto desafiado a sair da minha zona de conforto. Até porque eu também sou um promessista antigo, eu tenho as minhas tradições, eu tenho o meu jeito religioso de ser, mas para fazermos a missão, para cumprirmos a missão de pregar o Evangelho, a gente precisa se conectar com essa nova geração. Antes de mais nada também quero agradecer ao pessoal que está nos assistindo de casa, a TV Viva a Promessa, a TV da qual eu faço parte, contribuindo na Escola Bíblica Especial, está transmitindo ao vivo essa programação. Um grande beijo, um grande abraço a todos que estão aí pela internet. A minha digníssima esposa, daqui a pouco eu vou falar a respeito dela, ela também está ali fazendo questão de assistir, participando, escrevendo no chat. Deus abençoe a essa equipe maravilhosa, a equipe da TV Viva a Promessa. Pois bem, irmãos, dando sequência, a gente vai falar aí sobre o tema pequeno grupo. E nessa foto que vocês estão vendo em tela, eu gostaria de apresentar o time que lidera os pequenos grupos na Promessa Taubaté. A gente entende o valor do pequeno grupo, ao menos no nosso contexto, de uma maneira prática. Essa equipe está aí numa foto, a gente se reúne uma vez por mês para fazer a avaliação dos trabalhos lá na congregação. Não estão todos, nessa ocasião alguém faltou, mas essa equipe se reúne mensalmente para conversar sobre o que tem acontecido nos pequenos grupos na Promessa Taubaté. Aqui é minha esposa, é uma foto nossa, fiz questão de trazer para vocês. Minha esposa, ela estava pretendendo estar aqui com vocês, conhecendo aqui a igreja. Ontem foi um dia bastante intenso, como é todos os sábados lá na nossa cidade. Infelizmente, como eu tive que sair de madrugada, minha esposa não estava em condições físicas de poder me acompanhar. Mas a minha esposa, eu quero dar testemunho, é uma pessoa muito importante para o meu ministério. Nós somos 2 nordestinos. Na realidade, eu fui pastor da minha esposa. Os 4 primeiros anos de ministério, eu tive a honra de pastorear a minha esposa, eu pastoreei o meu sogro, pastoreei minha sogra, pastoreei minha cunhada. Imagine o desafio de chegar para o meu sogro, da ocasião, né? Capitão do BOPE. Verdade, na época do Tropa de Elite em evidência, né?
Eu fui na casa do meu sogro, né, com todo aquele cenário do Tropa de Elite, eu me senti ali diante do Capitão Nascimento e fiz o pedido para namorar, né, com a minha esposa. E Deus foi bom, né? Ele me autorizou, ela me acompanhou. Em 2008 nós viemos para São Paulo servir a Deus e sempre orei ao Senhor para que minha esposa fosse impactada pelo mesmo chamado que eu fui impactado em dado momento da minha história. E Deus ouviu a minha oração, porque a minha esposa, eu não consigo entender a minha vida pastoral sem o acompanhamento dela. Se vocês forem um dia a Taubaté, vocês são convidados, vocês vão perceber o quanto a minha esposa é ativa. Minha esposa, ela é coordenadora dos pequenos grupos, ela leciona para as pessoas que vão ministrar nos pequenos grupos. Então é uma pessoa muito importante, quero saudá-la, ela está em casa aí, ajudando aí a pensar a igreja e está me acompanhando. Obrigado, Cássio, eu te amo, estamos juntos sempre, né? Maravilha. Ó, eu estou agora emocionado aqui. Meu Deus. Produção, me ajude. Aqui, ó, não deu certo, Cristiano. Não deu certo. Alguém vai me ajudar. Enquanto isso, irmãos, eu sou pastor da Promessa Taubaté desde o ano de 2013. Eu tenho 20 anos de ministério, mas desde o ano de 2013 eu sirvo ao Senhor naquela cidade. Quando eu fui designado para servir em Taubaté, eu recebi a missão de realizar um trabalho de revitalização. A igreja de Taubaté é uma igreja histórica, ao menos na nossa convenção. Quando eu comecei a pastoreá-la, era uma igreja com mais de 50 anos de existência. Uma igreja que tinha feito um trabalho interessante para o seu tempo, mas que precisava de uma virada de chave. E todas as vezes que eu falo a respeito de revitalização, os irmãos de Taubaté, alguns deles estão me assistindo, eu faço questão de dizer que a revitalização, de modo algum, invalida aquilo que Deus realizou na igreja em outras gerações, em outras épocas. Como disse o pastor Júnior, que me antecedeu aqui, a gente precisa fazer a leitura de que as pessoas que serviram a Deus em outra época, elas ofereceram o seu melhor e empregaram as estratégias de acordo com o contexto cultural que estavam inseridas. Então, o desafio da gente é servir ao Senhor com excelência, num novo contexto cultural. E quando cheguei em Taubaté, juntamente com minha esposa, este era o desafio. A gente já entendia, fazia leitura a respeito de pequeno grupo, mas não tínhamos ainda uma experiência prática. Então nós começamos a fomentar a ideia de pequeno grupo nos primeiros anos da nossa chegada ali na cidade de Taubaté. Mas para vocês terem uma ideia, o pequeno grupo, ele passou a ser executado depois de alguns anos. A gente precisou pastorear a igreja, a gente precisou cuidar de algumas demandas da igreja nos 2 primeiros anos, 2013 e 2014. E a partir do ano de 2015, o assunto começou a ser massificado. A gente começou a falar de pequeno grupo com mais propriedade. Começamos a falar de pequeno grupo nos cultos, começamos a falar de pequeno grupo nas palestras, começamos a falar de pequeno grupo nas reuniões administrativas. Quantos de nós nos reunimos num conselho da igreja para resolver problemas que surgiram na comunidade? A gente entendeu que precisava gastar tempo nas nossas reuniões administrativas, massificando o assunto pequeno grupo. Seria a nossa ferramenta de trabalho ali na cidade. Então, o pequeno grupo ele começou a ser praticado no ano de 2015, no final do ano de 2015. E, assim, a gente percebeu que uma das características da Promessa Taubaté, ao menos no meio da juventude, é uma característica muito comum de outros lugares, né? Os jovens eles se reuniam para bater papo, se reuniam para assistir filme. Então a gente fez esse link, a gente utilizou esse ímpeto do encontro dos jovens para pensar pequeno grupo, mas tinha um grande problema, porque os jovens que poderiam ser os pioneiros, os embrionários, vamos assim dizer,
do trabalho de pequeno grupo, eles tinham suas atividades diurnas e faziam cursos ou faculdades à noite. Mas Deus direcionou a gente para conversar com aquela equipe, com a equipe de jovens. Tem um jovem que daqui a pouco ele vai testemunhar, chamado Rafael. Parece que aqui tem Rafael também, né? Em Santo Amaro tem Rafael. Tem quantos Rafaéis aqui, Fabiano? Tem 2, só em Santo Amaro, né? Se a gente for aqui perguntar, certamente outras igrejas também possuem, né? O Rafael, ele foi uma pessoa que ajudou bastante, porque ele abriu a porta da casa dele para nós realizarmos pequenos grupos no horário inusitado. O único horário que a gente tinha para realizar pequeno grupo era às 23 horas. Durante o dia, os jovens trabalhavam, durante a noite faziam faculdade, e tem um ditado popular, eu não sei se ele é nordestino, mas eu aprendi no Nordeste, que diz assim, olha, quem não quer, dá desculpas. Quem quer, dá um jeito. Vocês já devem ter ouvido, né? Ok, vamos lá, ó. Para frente, para frente. Não está vindo ainda, vamos lá. Quem não quer, dá desculpas. Quem quer, dá um jeito. E o jeito que nós tínhamos de realizar o PG era realizando às 23 horas. Era o único horário que a gente tinha para realizar. A gente lançou a proposta, seria o primeiro pequeno grupo, seria o primeiro trabalho, e a gente sabia o quanto seria difícil. E ele começou a ser realizado às 23 horas. Daí surge a semeadura de PG na Promessa Taubaté no final de 2015. Estamos no ano 2024. Desde 2015 até 2024, mesmo com aquele período pandêmico, a Promessa Taubaté nunca deixou de realizar pequenos grupos. Ela fez suas adaptações naquele período de pandemia, mas ela sempre entendeu que o PG seria a sua ferramenta de trabalho. E na nossa filosofia, a filosofia de ministério da igreja local, o relacionamento seria uma das principais características das nossas atividades na Promessa Taubaté. Vocês estão percebendo aí na tela que a nossa missão, segundo a nossa filosofia de ministério, é celebrar a Deus com excelência, é se relacionar com amor e multiplicar a mensagem de Jesus Cristo sob o poder do Espírito Santo. Tem um vídeo que vai ser projetado agora, só para vocês conhecerem um pouco aí da Promessa Taubaté. Penso que vai ajudar vocês a se familiarizarem um pouco com aquilo que eu estou conversando. O vídeo da nossa missão. Nossa missão é celebrar a Deus com excelência. Nos relacionar com amor. E multiplicar a mensagem de Jesus Cristo sob o poder do Espírito Santo. Promessa Taubaté. Somos igreja. Somos família. Promessa Taubaté. Hoje, atualmente, nós focamos nossas atividades na celebração e nos pequenos grupos. Não é uma igreja de muitas atividades. A igreja Taubaté é a igreja que tem celebração e tem pequeno grupo. Nossas celebrações acontecem aos sábados. Nós temos 2 cultos aos sábados para públicos diferentes. Culto 10h30 da manhã, culto às 17 horas. Pela graça de Deus, o nosso culto da tarde ele está tão movimentado que nós estamos conversando em liderança sobre a possibilidade de realizar o nosso 3º culto no dia de sábado. Nós não temos cultos no domingo. Domingo é dia de capacitação, dia de reunião administrativa, é dia de conversar sobre aquilo que deve ser feito em missão. E durante a semana nós realizamos os pequenos grupos. A maioria das pessoas que faz parte da Promessa Taubaté está envolvida com o pequeno grupo. Nós somos uma igreja com 140 cadastrados. 140 cadastrados no número real.
Acho que estamos no meio de promessistas, mesmo aqueles que nos assistem. Geralmente, quando a gente fala quantas pessoas tem a igreja local, a gente pensa naqueles que há muitos anos não fazem parte da igreja, mas se consideram da igreja. Mas no caso de Taubaté, nós temos 140 pessoas. E a maior parte delas está envolvida com o pequeno grupo. O pequeno grupo faz parte de uma cultura. Para vocês terem uma ideia, uma boa parte das pessoas que está congregando com a gente hoje veio à igreja de 5 anos para cá. São pessoas que estão envolvidas na liderança, são pessoas que são dizimistas, contribuem, que mantêm a estrutura da igreja e estão envolvidas nos pequenos grupos. O pequeno grupo, ele é uma cultura. Toda pessoa que frequenta o culto, ela entende, olha, não basta apenas participar da celebração, eu também tenho que pertencer a um pequeno grupo. E é dessa forma que a gente vem trabalhando, que vem sendo a nossa experiência ali na Promessa Taubaté. Quando a gente fala sobre experiência de pequeno grupo, é importante fazer o destaque que a Promessa Taubaté e as igrejas que trabalham nessa área não inventaram a roda. A roda existe há muito tempo, porque pequeno grupo, embora o termo pequeno grupo, célula, grupo de relacionamento sejam termos do nosso tempo, segundo a história e segundo a própria Bíblia, no nascedouro da igreja, sempre houve grupos de relacionamentos. Sempre houve grupos de relacionamentos. Não está passando. Passou? Passou, né? Sempre houve grupos de relacionamentos. João 13 tem um texto onde Jesus Cristo fala que os seus discípulos seriam conhecidos por amarem uns aos outros. Está lá em João capítulo 13, olha, as pessoas conhecerão que vocês são meus discípulos através do amor que vocês nutrirão uns pelos outros. No contexto de João 13, não precisa ser nenhum teólogo para interpretar essa passagem bíblica. Nesse contexto, a gente percebe que o amor mencionado por Jesus na passagem está se referindo a relacionamento. Porque Jesus Cristo profere essas palavras numa casa, num ambiente relacional, onde a ceia tinha sido instituída. Jesus Cristo estava lavando os pés dos seus pupilos, lavando os pés de cada um deles, ensinando a respeito de humildade. Jesus Cristo, ele parte o pão, Jesus Cristo participa daquela refeição, e naquele ambiente, Jesus Cristo fala sobre a importância de nós amarmos uns aos outros. No entendimento de Jesus, a igreja seria um movimento relacional. Igreja, para ser igreja, precisa se preocupar com o relacionamento. Sem relacionamento não há igreja. Sem relacionamento, a igreja perde a sua essência. A igreja tem o seu momento celebrativo, a igreja tem o seu momento de louvor, o seu momento de adoração, a igreja tem a exposição da palavra, mas a igreja precisa ter esse movimento relacional. Jesus sempre se preocupou com isso, e parece que os discípulos entenderam muito bem. Os discípulos entenderam que ser igreja tinha a ver com contato. Quando a gente faz um estudo teológico, não é essa a proposta. Pastor Fabiano, quando me convidou, não foi o desafio que ele me deu de fazer teologia aqui sobre o tema que seria abordado, seria a ideia de troca de experiência mesmo, mas apenas fazendo aqui uma observação, do ponto de vista teológico, igreja, a própria palavra igreja, ela sugere relacionamento, porque igreja, no sentido etimológico, significa ajuntamento. Igreja tem a ver com contato com as pessoas. E no âmbito da teologia, quando Cristo Jesus, ele se encarnou, ele se fez homem, ele veio para exatamente se identificar com as pessoas do seu tempo. Porque ele poderia vir com a sua natureza divina. Jesus poderia ter vindo a essa terra
por meio da sua natureza divina, mas ele o fez por meio da natureza humana, para que as pessoas pudessem se identificar com ele, para que as pessoas pudessem entendê-lo, para que as pessoas pudessem tateá-lo, para que as pessoas pudessem se identificar com aquilo que o nosso mestre fazia. Tem um texto, inclusive, lá em Atos, capítulo 5, 42, que diz que todos os dias, no templo e nas casas, os discípulos não cessavam de anunciar Jesus, o Cristo. Os discípulos não iam de casa em casa, no sentido de bater nas portas. O próprio contexto ali de Atos nos sugere que havia uma festa relacional. Eles serviam a Deus no templo, porém eles tinham um encontro marcado nas casas. Lá em Atos 2, 42, aparece o termo koinonia, o termo comunhão, onde uma expressão de alegria era percebida nos relacionamentos dos irmãos quando eles se reuniam como igreja. Olha aí, que bênção. Que bênção. Olha, maravilha, voltou aqui. Obrigado, irmãos, obrigado, produção. E Jesus Cristo tinha ensinado isso por meio dos relacionamentos domésticos. A igreja precisa entender o valor dos relacionamentos domésticos, porque o ministério e as palavras do mestre ensinam que a missão exige interação. A comunhão tinha se tornado uma prática corriqueira entre os cristãos. Então, meus amados, não existe igreja sem relacionamento. Agora que voltou, fica até mais fácil a gente tomar algumas referências aqui. Eu gosto muito de utilizar a casa como símbolo do pequeno grupo. Isso não é uma ideia minha. Qualquer curso que você faz, a primeira proposta de PG tem a ver com casa. Lá na convenção da qual eu faço parte, algumas igrejas, elas fazem pequeno grupo, e tem uma igreja que ela tem um pequeno grupo forte, mas um dos pequenos grupos é realizado no templo. Em determinado dia da semana, um grupo de irmãos se reúne no templo, porque não tem necessariamente uma casa disponível. Embora a essência possa ser preservada nesse tipo de trabalho, mas a origem da ideia de pequeno grupo tem a ver com a casa. Porque casa é lugar de aconchego. Casa é lugar onde as pessoas costumam se sentir mais à vontade. Num período onde existem aversões religiosas, o ajuntamento numa casa se torna propício para a pregação do Evangelho. E a casa, ela não deixa de ser um ponto de contato do PG, porque o PG, ele é uma ponte relacional. E a proposta do pequeno grupo é gerar um ambiente de confiança entre aqueles que fazem parte da célula. Eu fiz uma pesquisa e eu descobri que a revista Veja, ela publicou uma matéria no ano de 2022, e nessa matéria, com base numa pesquisa, os brasileiros foram colocados no topo da lista das pessoas mais desconfiadas do mundo. Segundo essa matéria, não sei se vocês conseguem ver aqui no quadro, apenas um em cada 10 brasileiros afirma confiar no próximo. No mundo, a média é 3 em cada 10. E segundo essa mesma matéria, muitos brasileiros, antes de ouvirem certas verdades, eles querem saber quem está proferindo estas verdades. Segundo essa pesquisa, por mais contundente que seja o argumento de quem está ensinando, se não houver grau de afinidade, se não houver relacionamento, a tendência é que o brasileiro desconfie, mesmo que aqueles argumentos pareçam transmitir convicção. O pequeno grupo visa gerar esse laço de confiança,
Porque o PG cria vínculos que permitem aos incrédulos conhecerem Jesus através do relacionamento. Quantos exemplos bíblicos a gente tem de Jesus comunicando a verdade do Evangelho simplesmente por se relacionar com as pessoas? Lucas 19, nós temos Jesus entrando na casa de Zaqueu. Jesus entra na casa de Zaqueu, Jesus não profere uma palavra sequer. O simples fato de Jesus manter contato com aquele homem gerou conversão no coração de quem as pessoas diziam que furtava o povo. Zaqueu, depois de passar um tempo conversando com Jesus, ele se levanta e faz um voto espiritual. Zaqueu diz que a partir daquele momento vai doar metade dos seus bens aos pobres. Vai verificar se defraudou alguém. E se por acaso tenha prejudicado alguma das pessoas a quem ele cobrava, ele devolveria 4 vezes daquilo que havia sido tirado das pessoas. Jesus sempre utilizou a ferramenta relacional como maneira de evangelizar as pessoas. Jesus chega ali no poço de Jacó, tem uma mulher samaritana, que por conta da cultura tinha aversão a judeus. Jesus utiliza aquele momento para criar vínculos com aquela mulher. Jesus sempre entendeu que era importante criar vínculos para transmitir as verdades do Evangelho. E isso dá certo, irmãos. Isso dá certo. Como eu disse, a roda já foi criada há muito tempo. O Evangelho pode ser pregado através dos relacionamentos nos dias de hoje, porque vai dar certo do mesmo modo que deu certo no passado. Essa moça aqui, não sei se ela está me assistindo, é a Aninha. A Aninha, para mim, é um símbolo de pequeno grupo lá na cidade de Taubaté. Isso é uma jovem que se achegou à igreja. Hoje ela lidera pequeno grupo. Ela vai contar aqui nesse vídeo, o vídeo vai ser preparado. Ela vai contar a sua experiência. E eu gostaria de deixar vocês ouvirem a Aninha. Tanto o Rafael, aquele que eu mencionei no início aqui da minha exposição, quanto a Aninha a respeito desse assunto. Vídeo de número 2. Bom dia a todos, meu nome é Rafael, eu faço parte da Promessa Taubaté e sou um dos pioneiros do pequeno grupo aqui na cidade. Eu me lembro que em 2015, o pastor Wilbert queria implementar a ideia do pequeno grupo. Só que havia uma dificuldade. A maioria dos integrantes trabalhava durante o dia e estudava durante a noite. Então nós não tínhamos disponibilidade de tempo para estar realizando um pequeno grupo durante a semana. Mas para cada dificuldade, para cada problema, sempre tem uma solução. Basta procurar e basta querer realizar. E qual foi a solução? Criamos o que nós chamamos carinhosamente de PG Corujão, que era um pequeno grupo que funcionava toda semana às 11 horas da noite na minha casa. O pessoal saía da faculdade, saía do curso, ia para minha casa para estar participando do pequeno grupo, o PG Três Marias, que é o bairro ao qual eu moro. Esse PG se consolidou, ele multiplicou, nós até passamos a chamar ele de PG Mamãe, pois através do PG Três Marias vários outros pequenos grupos surgiram. Então, eu deixo uma palavra para vocês: perseverem na criação do pequeno grupo, insistam, pois ele não é um projeto que nasceu no coração do homem, não. Esse projeto nasceu no coração de Deus. Então, perseverem e bora PG! A paz do Senhor, meu nome é Ana, eu estou aqui para falar sobre o pequeno grupo. Lá atrás, meu primo, ele frequentava um pequeno grupo e ele me chamou. E como eu trabalhava à noite, os horários sempre não batiam, até que apareceu um pequeno grupo às 11 horas da noite, no qual fui convidada. E eu participei desse pequeno grupo, e através desse encontro, eu nunca mais deixei de fazer parte da igreja, nunca mais parei de participar de um PG, e através da minha vida, meus pais começaram a participar, a minha irmã, e hoje, com a graça de Deus, eu consigo ter um PG na minha casa, onde eu lidero e onde os meus pais também fazem parte. A minha irmã participa de outro PG, mas foi através de um pequeno grupo que eu vim para a igreja, porque eu comecei a me sentir amada, comecei a me sentir parte desse povo. Então, assim, eu incentivo muitas pessoas a terem um pequeno grupo, a participarem de um pequeno grupo, porque ele salva vidas, ele traz pessoas para Cristo. Então, incentive as pessoas a fazerem PG e que tenha PG na sua igreja, porque através dele muitas vidas podem ser salvas. Muito bem, muito bem. Irmãos,
A Aninha, né? Eu pedi para... Tinha outras pessoas que podiam fazer esse vídeo, mas para mim a Aninha é um símbolo, porque eu conheci um jovem por nome Melquisedeque numa festa, olha o nome, Melquisedeque, numa festa que eu participei, uma festa de aniversário de uma criança lá da igreja, e esse jovem, a gente estava começando a implementar pequeno grupo, eu convidei para participar do pequeno grupo. Eu disse, olha, é tarde da noite, mas eu pego você em casa, vou lá, vou onde você mora, levo você para participar. E esse jovem começou a frequentar com a gente. Teve uma ocasião que ele vem com essa moça. Ele disse, pastor, eu posso levar a minha prima? O nome dela é Ana. Quanto é que o senhor cobra para levar a minha prima? Eu disse, não cobro nada, cara. Não, pastor, porque o senhor me convidou, né? Agora eu estou convidando mais alguém para ir, não cobro nada, irmão, vai ser um prazer. Essa foi a última vez que o Melquisedeque participou do pequeno grupo. A última vez. Até hoje eu tenho contato com ele, uma pessoa que até hoje conversa comigo, a gente troca ideia, mas a partir daquele dia, a Ana não deixou de frequentar o pequeno grupo. Toda semana ela mandava mensagem, pastor, tem pequeno grupo? Conte comigo. Ela trabalhava no shopping, a vida dela era uma correria, mas ela participava firmemente. A Ana, eu descobri com o tempo, quando eu fui no shopping, na loja onde ela trabalhava, eu descobri que a Ana tinha uma irmã gêmea, alguém muito parecido com ela. E essa irmã gêmea começou a frequentar também o pequeno grupo. Jesus tomou o coração da Aninha, é assim que a gente a chama, tomou o coração da Alexandra, que é irmã da Aninha. As duas foram batizadas, se converteram ao Evangelho, começaram a caminhar com a gente, começaram a ser preparadas para servirem no ministério da igreja. Hoje, a Alexandra, a irmã da Aninha, é a nossa tesoureira da igreja, pessoa super organizada, frequenta o pequeno grupo Três Marias, ela frequenta o pequeno grupo, o primeiro pequeno grupo, aquele que gerou todos os demais lá, o que era das 11 horas da noite. A Aninha e a Alexandra, nesse movimento, conseguiram trazer os seus pais. A família inteira da Aninha hoje faz parte da Promessa Taubaté. A Aninha é líder de um pequeno grupo. É uma pessoa muito animada e apaixonada por PG. Desde que entrou na igreja, a Ana não conheceu a Promessa Taubaté sem pequeno grupo. Na cabeça da Aninha, ela vai, final de semana eu estou celebrando, mas na semana eu tenho que ter pequeno grupo. E ela já foi líder de diferentes pequenos grupos, porque de vez em quando a gente faz alguns movimentos, a gente muda algumas estratégias e a gente conta com os líderes. A gente pede, olha, eu preciso de você liderando um pequeno grupo lá do outro lado da cidade. Há pouco tempo a Aninha liderava um pequeno grupo do outro lado da cidade. Ela ia com muito amor. E agora ela está liderando um pequeno grupo na casa dela. Na casa dela está servindo ao Senhor. O Rafael, o rapaz que apareceu agora há pouco, até queria trazê-lo, não tive aqui a oportunidade. Sabe, pastor Cristiano, o Rafael é um diácono da igreja, 33 anos, meu irmão. Eu tenho orado, pastor Cristiano, para ele formar uma família. Ele está solteiro. Se eu vou trazer lá para para São Caetano, né, irmão? O diácono Rafael. Rapaz, tem que ir lá, acabou não vindo, hoje o Rafael não veio, né? Então assim, a Aninha viria com um namorado, que namora com um rapaz chamado Rafael, tem um monte de Rafael. Acho que tem uns 4 ou 5 lá, não, tem uns 5 Rafaéis, lá na cidade de Taubaté, na igreja pelo menos, né? Então assim, o Rafael foi aquele que abriu a porta de casa, ele é o nosso diretor litúrgico da igreja, ele lidera pequeno grupo, tanto ele como a Aninha cantam no ministério de louvor e também são apaixonados por esse projeto. O projeto vem dando certo. Mas eu preciso fazer esse destaque, embora não seja o foco maior aqui não é explicar a natureza do pequeno grupo, mas sim a sua importância. Mas vale a pena lembrar a todos que pequeno grupo não pode ser confundido com culto doméstico. O pequeno grupo, ele faz aquilo que a igreja não consegue fazer no momento da celebração. Na celebração, a gente tem um equipamento musical, a gente reúne pessoas para adorar a Deus, mas não temos o tempo e nem o ambiente adequado para desenvolvermos afinidades,
para criarmos os vínculos necessários. Quando termina um culto aqui, a gente consegue falar com algumas pessoas. 5, 6, 7, 8 pessoas. Mas a gente não consegue gastar tempo conversando com todo mundo. Como o PG é um grupo menor, as pessoas conseguem criar afinidades. Então, o pequeno grupo ele não pode, de maneira nenhuma, ser confundido com o culto doméstico. Há pouco tempo atrás, nós tínhamos uma médica cubana na igreja, agora ela voltou para Cuba, e a Olga, ela dizia, pastor, foi a primeira experiência dela com a igreja, eu entendo muito bem a diferença de um pequeno grupo para o culto. No culto, pastor, a gente ora alto, a gente celebra, a gente dá glória a Deus, a gente escuta as músicas, tem uma palavra, uma exposição, mas o pequeno grupo a gente se abraça. No pequeno grupo a gente cura nossas emoções. No pequeno grupo a gente interage. A Olga entendia muito bem, mas eu confesso a vocês que quando a gente implementou pequeno grupo em Taubaté, a gente demorou a virar essa chave. Muitas vezes o pequeno grupo se transformava num culto. De vez em quando a gente tinha que realinhar, olha, pequeno grupo não é culto. Teve ocasião que a gente começou a trabalhar a ideia de reproduzir o conteúdo do culto. Nos PGs, teve ocasião que o pequeno grupo se tornou um momento de avaliação crítica do culto. Olha, você viu como foi ruim a música? Estava desafinada, né? Pastor, o senhor não falou que era para a gente conversar sobre o culto? Não, mas não era para falar mal do culto, não é essa a ideia. A reunião é para a gente relembrar o que Deus falou com a gente no culto. Então, pequeno grupo não é reunião administrativa. O pequeno grupo não é uma reunião de oração. A gente que é pentecostal, o pastor Cícero é pentecostal, né, pastor Cícero? Ô, glória! A gente que é pentecostal, a gente acha que se não tiver uma oração prolongada, Deus não habita. Isso não é verdade, irmãos. Pequeno grupo não precisa ser um momento de oração. Você pode reservar o tempo que você tem na sua casa, ou no monte, ou no jardim de oração, onde quer que você goste de orar, para fazer orações prolongadas. Pequeno grupo não precisa ser um tempo extenso de oração, porque o pequeno grupo é uma ferramenta missionária. E uma pessoa que vai ao pequeno grupo, que não é crente, que não tem familiaridade religiosa, ela não tem um tempo, ela não tem um conceito de oração prolongada. Ela não vai conseguir passar muito tempo no ambiente onde os crentes estão apenas glorificando a Deus. O pequeno grupo, até a oração do pequeno grupo, os irmãos que fazem parte dele são orientados a fazerem uma oração objetiva. Olha, a oração do pequeno grupo, ela é objetiva. E, irmãos, assim, eu me coloco em xeque quando eu falo isso, né? Porque tem gente que acha que o pastor não gosta de orar, né? Olha, o pastor Hilbert não é homem de oração. Você vê que até proibir oração ele proíbe? Os irmãos não entendem dessa forma, mas é um risco que às vezes a gente corre de ser mal interpretado. Mas o pequeno grupo não tem esse objetivo. O pequeno grupo sequer é um curso bíblico. Nós temos turmas da classe de novos membros sendo formadas para batismo. Pessoas novas convertidas são ministradas num curso bíblico nos domingos pela manhã, lá na igreja que eu sou pastor. Uma turma grande está sendo preparada para se batizar. Nós temos escola bíblica, sim, funciona no sábado. Claro que temos. Onde o viés é teológico. Porém, o pequeno grupo tem uma natureza informal. É uma natureza mais aplicativa. É um diálogo aberto. É um bate-papo. Então não podemos confundir. Ele é um ambiente que gera relacionamento. E os PGs na Promessa Taubaté, é importante eu fazer esse destaque para vocês. Eu estou passando algumas fotos dos PGs de lá. Como eu disse no início, as nossas atividades se resumem a estas que estão expostas nas fotos. Celebração e pequeno grupo. Grande celebração e célula. O que a gente precisa comunicar à igreja, por meio do ajuntamento maior, a gente comunica na celebração. Culto da manhã, ele tem o mesmo conteúdo do culto da tarde. Pessoas que vão de manhã e à tarde, elas escutam o mesmo conteúdo. Elas escutam o mesmo conteúdo da pregação.
elas participam dos mesmos louvores. Por isso que eu disse a vocês que nós temos 2 públicos diferentes nesses horários. E aquilo que as pessoas escutam, elas reproduzem no lar. Durante a semana as pessoas conversam sobre a mensagem que é ministrada no sábado. Nós trabalhamos com série de mensagens, série de sermões. A gente entende que para a nossa realidade, a comunidade dos não crentes precisa saber o que é que a nossa igreja está transmitindo, de maneira antecipada. Então a gente passa a semana divulgando como vai ser o nosso culto. Esse mês estamos abordando o tema família, como a maioria das igrejas da promessa. Faz parte de uma tradição da nossa denominação. Estamos abordando o tema família, ok? Então, cada sábado a gente tem um tema família sendo abordado. O pregador, antes de ministrar a palavra, ele recebe da igreja local o esboço, o conteúdo, o tema da mensagem, o texto bíblico, o objetivo. E como fonte bibliográfica, de maneira antecipada, ele recebe o estudo bíblico que vai ser debatido pelos integrantes dos PGs ao longo da semana. Se você acessar o canal Promessistas Taubaté, ontem à tarde eu preguei. O que eu preguei baseado no estudo que vai ser reproduzido. Eu escrevo o estudo, encaminho os pregadores. Eles têm a liberdade de utilizarem seus próprios argumentos. Eles têm a liberdade de não perderem a essência deles na hora da pregação. Mas o tema e o foco é o mesmo, porque na semana os PGs vão conversar a respeito do assunto. A pauta da conversa nas casas é a mensagem pregada no sábado anterior. Os participantes dos PGs são estimulados a participarem da celebração. Detalhe importante, pequeno grupo não é uma igreja. Pequeno grupo não é uma atividade separada da igreja. As pessoas que participam do pequeno grupo, que por acaso deixam de congregar, elas são estimuladas pelo líder. O líder que age as mentoreando. Elas são estimuladas a participarem dos cultos. Eu, quando estou participando de um culto, ontem participei de um culto sábado de manhã e sábado à tarde. Eu sei aqueles que faltaram. Como uma igreja relativamente pequena, eu sei que eles faltaram. Mas os líderes de pequenos grupos, eles se antecipam ao pastor. Eles fazem contato com os faltosos, que fazem parte de suas células. Quando necessário, eles fazem visitas. Eles fazem o atendimento. E isso gera uma cultura para aqueles que não são crentes. Os não crentes, eles vêm nessa vibe. Eles sabem, olha, se estamos participando somente do PG, a nossa fé não está completa. A gente precisa participar dos cultos. Essa foto que aparece aí é o PG online. Algumas pessoas aí que participam desse PG, elas moram numa cidade vizinha. Uma cidade chamada Caçapava. Nós não temos igreja em Caçapava. Os irmãos viajam até Taubaté para poder participarem com a gente. Então, a maneira da gente abraçá-los foi exatamente estabelecendo o PG online. A diferença do PG online para o PG presencial é basicamente o momento da comunhão, o momento do lanche. Mas tem toda a estratégia que é feita nos demais PGs. Os integrantes dos PGs são orientados a levarem não crentes e lhes oferecerem atenção no momento do lanche. Acho que foi a Paula que falou aqui sobre intencionalidade. A gente tem, irmãos, uma facilidade, isso é uma coisa de ser humano. A gente tem uma facilidade para engessar métodos. A gente engessa métodos, isso é um perigo. Métodos são trabalháveis, princípios são eternos. Os princípios não podem ser mudados, não podem ser violados. Eles são aplicáveis atemporalmente, em qualquer circunstância. Métodos não. O método que funciona hoje, ele pode não ser eficiente no dia de amanhã. E nós temos que ter essa sensibilidade para mudar os métodos de acordo com as circunstâncias. Se as circunstâncias pedirem outros métodos, nós não podemos de maneira nenhuma fechar o nosso coração. Porém, os métodos, eles precisam ser intencionais.
eles precisam ter foco, eles precisam ter alvo. E o pequeno grupo não é apenas um ambiente para abraçar os promessistas. Aqueles que fazem parte do pequeno grupo, eles são estimulados a entenderem que estão num projeto. E quando chega um não crente, no momento da comunhão, no momento do lanche, eles sabem que precisam dar atenção ao não crente. Eles sabem que precisam passar tempo conversando com o não crente. Conversava sexta-feira agora com um rapaz que começou a frequentar o pequeno grupo. Ele estava na igreja ontem à tarde. E aquilo que o Júnior disse aqui, assim, faz todo sentido, né? Taubaté é uma cidade, como é próxima de Aparecida, ela tem, assim, uma cultura religiosa. Então, é muito comum mesmo as pessoas, elas atribuírem valor à Bíblia. É muito comum por conta do nosso contexto. Mas acredite, lá também existe secularização. Esse jovem que eu conversava, que eu bati um papo com ele, nitidamente era uma pessoa secularizada. Uma pessoa que tinha dificuldade de entender os assuntos básicos da fé, e não é uma crítica. Ele não tem familiaridade religiosa. E ele me disse, pastor, eu já frequentei algumas vezes a igreja evangélica. E eu disse, qual foi? Ele disse, não lembro, pastor, eu fui. O que eu lembro é que a minha vida melhorou e depois eu saí. E piorou. Aí eu voltei, passei uns dias cultuando, melhorou. Eu saí, pastor, quando eu fui lá participar do culto e estou aqui no pequeno grupo, eu estou entendendo que esse negócio precisa ser ininterrupto, precisa ser constante, precisa ser permanente. Mas o que mais me chamou a atenção, pastor, foi a forma com que eu fui acolhido. Para mim isso faz todo sentido. Ele contou algumas particularidades da vida dele, que eu não vou contar aqui, evidentemente, mas ele disse, pastor, eu sinto-me acolhido. Para mim faz todo sentido. Talvez algumas coisas religiosas que não faziam sentido antes, agora faz sentido. Mas eu me sinto acolhido. E ele está firme, participando do pequeno grupo e participando também dos nossos cultos. A gente tem um momento do lanche, e a gente tem, meus amados, um horário, a gente tem um horário assim, estipulado. O pequeno grupo, no nosso caso, ele não pode passar de 1h30 contando com o lanche. A gente estipula um tempo, 1h30. Cada líder tem sua estratégia. O Rafael, o rapaz aqui que foi apresentado, na casa dele ficava assim, uma situação tão favorável que às vezes ia 1h30 da manhã, eles estavam lá. Daí a gente conversou, olha, é o seguinte, deu 00:30, a casa tem que estar vazia, quando era 11 horas. E a estratégia que ele encontrou foi dar um toquinho na luz. Toda pessoa que chegava lá dizia, gente, bem-vindo ao PG, mas dizendo a todos que na hora do lanche, quando passar o horário, ou estiver perto do horário, eu vou dar um toquinho na luz. Quando eu der um toquinho na luz, está na hora da gente se levantar. Como o Rafael é cara dura, para ele é mais fácil. Ele é dono da casa, para ele era muito mais fácil fazer isso, porque ele é uma pessoa muito espontânea. Mas assim, cada PG tem sua estratégia, mas é o horário. Pastor Wilbert vai em todos. Eu vou em todos. Evidentemente, eu não consigo toda semana. Tem PG que eu vou uma vez por mês, porque eu vou em todos os PGs. E ele sabe, todas as vezes que o PG foge da rota, eu chamo o líder, eu chamo a liderança do pequeno grupo, líder com a líder, olha, está passando o horário, olha, está perdendo o foco. O pequeno grupo pareceu uma mensagem. E isso, para mim, irmãos, foi um desafio, porque o meu perfil, né, eu não tenho um perfil dialogal, eu sou um pregador. Eu fui dar aula no seminário aqui, o nosso seminário teológico, para mim foi sintomático, né? Eu vi os meninos cristãos dando glória a Deus. Esse caramba não é culto, aqui é aula, né? Glória a Deus. Desculpa aí, irmãos, era para falar de teologia. Eu estou aqui, eu mudei minha voz, coloquei uma entonação. Peraí, eu estou aqui dando aula, né? Então, assim, no pequeno grupo, é um diálogo, é uma conversa. É um bate-papo. Lá na igreja a gente dá, Taubaté é uma igreja que a gente dá muito glória a Deus mesmo. É uma igreja assim que tem um perfil avivado. O tipo de mensagem não é uma mensagem dialogal, é uma mensagem mais assim, é uma mensagem que tem aquele pentecostalismo. Porém, no pequeno grupo há essa ideia. Pequeno grupo é um bate-papo. É gerada a informalidade. Ainda tem aqui? Deixa eu ver aqui se voltou.
A gente participa a parte conclusiva. Ah, do lado de cá, né? Isso. Ok. Os PGs na Promessa Taubaté nunca deixaram de funcionar e tem sido um meio de maior alcance de vidas na igreja local. Irmãos, deixa eu falar uma coisa que, assim, preciso falar com muito cuidado, porque Provérbios diz que o outro te elogie, não você mesmo, mas eu preciso falar de testemunhos. Desde que começamos a trabalhar com PGs na Promessa Taubaté, que viramos a chave para a revitalização, eu estou falando de anos. Eu não me lembro de um culto sem visitante nas nossas celebrações. Aí pode dar glória a Deus, não pode? Aí pode dar glória a Deus. Aí pode dar glória a Deus. Pode dar glória a Deus, irmãos. Por quê? Porque o PG, ele gera esse movimento de levar pessoas para a congregação. E eu queria aqui apresentar para vocês um vídeo rápido. Esse vídeo ele foi feito no início do ano, já está desatualizado, porque os PGs lá, eles são orgânicos. A gente às vezes fecha um PG, abre outro, o PG se multiplica, mas vai dar a vocês a noção de como é o funcionamento dos PGs na Promessa Taubaté. Vídeo número 3. Esse último aí foi uma... Louvado seja Deus. Já me arrepia de pensar. Esse último, a galera aí agitando, Fabiano foi um mês depois, o Fabiano ir lá, eu levei o Fabiano para fazer uma imersão missionária, né? Aí depois a gente fez uma imersão de voluntários um mês depois. Mas os voluntários, eles são envolvidos no pequeno grupo, né? Os dois rapazes estavam com o Fabiano aqui, eles estavam comigo lá e eu pedi para ficar em pé. Fica em pé quem participa de pequeno grupo. O irmão lembra, né? A galera levantou, né? Deu até alegria, né? Porque já faz parte de uma cultura. O pessoal entende que é importante. E a gente tem os seminários sobre PGs. Então faz parte da vida da igreja. Tem coisas que talvez aqui na igreja de São Caetano tem, que Taubaté não tem. Tem coisa que lá no Jardim Ângela tem, que em Taubaté não tem. Porque o foco de Taubaté, a nossa veia de trabalho, é a celebração e o pequeno grupo. A gente entende que foi aquilo que Deus nos deu para trabalhar. Sábado a gente não pode ter reunião. A gente não tem reunião de conselho no sábado, não tem. A gente está descansado para ir para o culto. A gente não tem treinamento no sábado, treinamento é domingo. Reunião é domingo. Sábado é dia da celebração, a gente gasta energia lá, ninguém pode dizer que está cansado. A gente vai de manhã, a turma aqui, os voluntários vão nos 2 horários. Eles vão manhã e vão à tarde, né? Ou boa parte deles, né? A turma do louvor da manhã vai à tarde. Mas os demais escolhem. Mas as pessoas vão descansadas, para que possam doarem tudo de si na hora do culto. Mas na semana, passa chuva, passa sol, tem que ter PG. Se acontece algum imprevisto, o PG é na terça-feira, eles conversam, vai ter na quarta. Acontecer algum problema, vai ter aniversário de casamento de um integrante que vai gerar a ausência de outros, vamos marcar na sexta, vamos marcar na quinta. Tem que ter PG rigorosamente toda semana. Toda semana tem PG. Aconteceu a pandemia, tá ok, todo mundo vai fazer online. Não vão perder a pegada. O nosso receio era deixar de fazer e demorar a retomar. A gente nunca deixou de fazer, irmãos. E assim, PG lá ele é identificado por bairro. E no caso, alguns bairros eles tiveram PG um tempo. Depois cumpriram a missão, a gente fechou para abrir em outro lugar. Mas tem um PG que parece até algo místico. O PG Três Maria, o PG Corujão, que foi mencionado das 11 horas da noite, ele nunca deixou de existir. Agora ele funciona às 9 horas. Às 9 horas, não é mais 11 horas da noite. Às 9 horas. E é o PG que mais multiplica. Tem um PG aqui que apareceu as meninas, apareceu uma moça com secador. Aquele PG assim, ele funciona num salão de beleza.
onde 3 irmãs da igreja trabalham. Elas terminam ali os serviços e elas fazem lá, no salão de beleza. Aquele PG começou no final do ano passado. Há pouco tempo, ele realizou uma festa de multiplicação. Mais um PG nasceu, pastor Fabiana, e Deus foi louvado. PG cria uma esfera relacional na igreja e faz com que seus membros se sintam engajados para salvar vidas através do relacionamento. Vale a pena participar de PG.